Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Olá, bem-vindos ao Poder Público, o podcast Política do Público. Eu sou Ana Sá Lopes. Comigo esta sexta-feira estão Luciano Alvarez, Sónia Sapage e São José Almeida. Vamos falar de 3 temas. Hoje faz 20 anos o referendo de Timor. Esse momento foi emocionante para todos nós que estamos aqui a esta mesa. O Luciano particularmente, porque o viveu no terreno. E Luciano, conta-nos, tu já escreveste uma maravilhosa crónica no Público, na edição desta sexta-feira, mas conta-nos agora, sem ser por escrito, mas áudio, como é que tu viveste aquele tempo que, enfim, nós aqui, eu e a São José, a Sónia ainda não estava cá, quer dizer, eu depois também saí e voltei, mas vivemos-lo com uma particular emoção. Aquele dia já passaram 20 anos, já viste? Pois, não parece. E nós estamos aqui novíssimos, nem parece que o tempo passou. Era o dia mais esperado aquilo. E era o dia de maiores incertezas. Nomeadamente, como é que ia resultar aquele referendo no sentido da sua organização. Se era possível fazer, se não era possível fazer, se as milícias não iam mesmo boicotar o referendo. Correu tudo acima das expectativas. Correu tudo fantasticamente bem. E mais uma vez muito se deve aos timorenses, que venceram a coragem e foram intimidados durante 24 anos, ameaçados, alvos de uma violência extrema, e naquele dia sabiam que para eles era um risco lá ir, só lá irem já era um risco. Eles foram em massa, quase 80% dos inscritos, de uma forma extraordinária. Logo as urnas abriam às 8h30, às 6h30 já havia gente a fazer fila à porta dos locais de voto. Houve pessoas que se foram dormir para a porta das urnas para serem os primeiros a votar. É muito emocionante. E votaram 80%, votaram não é? 80% dos inscritos. A ONU chegou a falar um número perto dos 95%, mas depois houve ali umas correções de votos e ficou nos 79,5%. Há uma coisa que me impressiona muito, era o silêncio naquelas filas. A tensão que se vivia ali. Eu lembro-me do teu texto, acho que era o Maré da lixada, mas lembro-me do teu texto, o silêncio. Tenho aquela... porque eram multidões de pessoas a dar as filas, mas tudo num silêncio, numa calma, numa paz, e ao mesmo tempo aqueles rostos transmitiam um terror. As pessoas estavam com muito medo, mas venceram aquele terror e aquela coragem e foram votar, e foi de facto um momento único. E depois veio a violência. E tu aguentaste lá que não bravo. Mas aquele dia foi determinante. Era o dia que todos esperavam, era o dia que todos queriam participar, e a coragem do povo timorense foi mais uma vez extraordinária. Agora só um ponto pessoal, desculpa-me dizer, mas eu lembro-me do Luciano, eu nunca vi ninguém a cobrir um período tão duro, tão difícil, em que eu tivesse que lidar todos os dias telefonava ao Luciano. Ele aliás obrigava-me a estar aqui às 9 da manhã para receber os textos, porque eu acho que foi o único repórter de guerra que no meio do caos todo jantava frango, sim, todos os dias, é verdade, frango, é verdade. Todos os dias, e obrigava-nos a estar aqui. Uma pessoa não dormia, depois tinha que, a Bárbara Reis estava em Washington, estava em Nova Iorque, perdão, e aquilo era tudo uma coisa um bocado caótica, mas o Luciano teve uma coragem que eu não sei se teria, e realmente homenagem por isso. Não, e eu nesse sentido, já agora, de recordações desse período, eu lembro-me do texto que ele fez depois do referendo, alguns textos que fez naquele período de violência e naquela última noite que ele passou em Dili. E lembro-me particularmente de uma história que eu acho que não chegaste nunca a escrever, mas que me contaste do teu último maço de cigarros na última noite de hotel, essa história é partilhado por ti com a comitiva portuguesa, com os portugueses que ainda lá estão. Tem muitas histórias de tabaco. Nós temos muito tempo, temos pessoas que tiveram um papel muito importante em Timor, diplomatas, jornalistas, mas qualquer elogio que seja feito, que não seja feito apenas ao povo de Timor, são elogios gratuitos, porque o povo de Timor foi inspirador para toda aquela gente que trabalhou. E portanto, custa-me muito
estar a ouvir-vos a falar do meu trabalho, Mas eu falo do que eu quero. Mas- Não, eu estava a Mas- falar do lado emocional Eu falo dos do que eu cigarros. quero, eu Pronto. falo do quem que eu quero. merece elogios A mim ninguém me é cala. o povo, Quem é que é o diz povo, isto? é o Não, povo e que já merece. agora eu acho que há uma pessoa portuguesa que merece ser recordada e homenageada e que mesmo que não tivesse feito mais nada na vida, tem um grande papel já na história só pelo que fez em Timor e por Timor, que se chama Ana Gomes. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E muitas vezes o trabalho que ela fez, a coragem que ela sim teve também uma coragem extraordinária, muitas vezes não é reconhecido. E ela foi determinante para a forma como tudo aquilo correu na organização. Foi também ela E do determinante. enfrentar, eu recordo-me aquelas intervenções que ela fazia na televisão, que nenhum diplomata na altura parecia ter coragem de fazer, pela intervenção. Ela de facto foi extraordinária. Sónia, como é que tu viveste este dia do referendo há 20 anos? Olha, eu estava a entrar, tinha entrado 20 dias antes na Visão, onde trabalhei depois de muitos anos, e que entrei a 6 de agosto, portanto 20 e poucos dias, e nessa altura foi assim super emocionante para quem começava no jornalismo, porque nós trabalhávamos mesmo no semanário até às 4 da manhã, precisamente por causa disso que tu estavas da a dizer, questão do Washington horário. e Timor e Lisboa, todas as pessoas com quem nós tínhamos de falar estavam em sítios diferentes do mundo. E nós nessa altura fizemos um especial, uma revista especial, que reverteu toda para o povo timorense depois, e que aconteceu uma coisa que nunca mais voltou a acontecer, foi que na altura ainda se vendiam muitas revistas e jornais. Aquela revista foi comprada por 200 mil pessoas. Foi uma loucura. fantástico. 200 mil Eu lembro-me da pessoas. revista também. Foi 200 mil, foi mas não sabia o número. extraordinário. 200 Foi Mas é que aquele momento não foi só, desculpa interromper, é importante, foi também muito importante em Portugal. Ainda há pouco um amigo me Foi. dizia, e com alguma As verdade, que nem o manifestações. 25 de Abril uniu tanto os portugueses como a questão de Timor naquela altura. Houve uma sei, eu união entendo. tão havia grande. mais consciência do que se estava a passar em Eu tenho Timor, se dificuldade em falar calhar. sobre isso até porque era muito pequenina 25 de Abril, portanto, para dizer que sou muito jovem. Sim. Não sei, acho que é uma comparação um bocadinho Não é uma comparação. É, de facto, propositada. A informação já chegava a mais gente, é muito diferente. Não, foi um já. assunto que uniu totalmente os portugueses. Eu acho que, Sim, por sim, exemplo, sim. eu recordo-me de haver 3 ou 4 portugueses que sempre acharam que Timor não devia ser independente. Um deles, altamente respeitado, e nosso cronista, José Pacheco Pereira, que sempre achou que o trabalho diplomático de Portugal era uma inutilidade. Ele escreveu, não estou aqui a contar nenhuma conversa Houve lá. em privado. E eu Está acho escrito. eu acho que a nível emocional Timor em Portugal passou a ser está muito presente e muito consciente a partir do assassinato no cemitério de Santa Cruz, não é? Sim. Foi isso que Quando há foi essa isso- foi chacina, isso não que é? O alertou. país acorda Foi isso que para alertou. uma coisa que é bárbara, não é? Aliás, E a nós partir temos de ter daí, pronto. consciência que tiramos E a os prisão de diplomatas. Xanana também foi uma coisa que se viveu Sim, cá sim, com sim. muita... Nós também passámos muitos anos a dormir. Sim. Nós, diplomacia Sim. portuguesa, a não ser 2 ou 3 pessoas que se mantinham acordadas, e nós, povo, porque ficava lá longe, aquilo Sim. é na Oceania, não é? Mas olha, há uma coisa que o Sudeste Luciano Asiático. contou por escrito, e já nos contou várias vezes sobre o dia do referendo, é que aquelas pessoas estavam preparadas para votar e fugir. Que é uma coisa Elas, que não elas nos... sabiam que tinham ia de haver fugir. violência. Elas sabiam que iam ganhar. Porque havia as E que milícias havia já a violência, organizarem-se, sim, não Portanto, é? aquele Portanto, isso era silêncio de visível. que o Luciano fala também também aconteceu depois, que as cidades foram abandonadas, não é? As pessoas fugiram para as montanhas. Só estima-se que naquele período de violência, a seguir à divulgação dos resultados a 4 de setembro, tenham morrido 1.400 pessoas. É um número estimado de mortes nessa onda de violência. Mas teriam morrido muito mais se não tivessem... de Mas a facto, fugido para as consciência de que eu montanhas. tenho de exercer o meu direito e o meu dever, mas depois tenho de fugir para mim. É assustador. É um- assustador. Todas as lojas, não Revela havia bem a uma loja, coragem que não eles havia uma tinham. loja aberta, não havia nada. Nós, ao fim do dia, andámos todos na rua, chegámos ao hotel e os próprios funcionários do hotel, o hotel estava abandonado, não tinha um funcionário, tinham fugido todos também. Portanto, o hotel ficou por conta dos clientes. Foi Foi um momento absolutamente, e mesmo de tensão diplomática, aquilo foi um susto. Isto começa tudo quando, eu nunca mais me esqueço, há um dia em que a Austrália, que sempre apoiou a Indonésia, cai.
Sim. A Austrália deixa de apoiar a Indonésia e a partir daí os acontecimentos sucedem-se. Foi uma série de fatores, a crise económica que se crise vivia económica Indonésia. na Indonésia. Se a Indonésia não era uma coisa tivesse tido pesadíssima. crise, se calhar. A queda do Suharto também nessa altura. Pá, e depois o Habib tem aquela declaração que ninguém esperava que ele tivesse dito, ok, vamos fazer o referendo. Mas ficou tudo de boca aberta. Exatamente. E Portugal aproveitou muito bem essa intenção de Habib e agarrou com duas mãos e foi muito importante também. Olha, tenho imensas saudades de Timor, confesso. Mas pronto, acho que passamos para o segundo tema desta, que é, temos Elisa Ferreira, Comissária Europeia, São José de Almeida, que é que por essa escolha, o processo, estávamos todos à espera que fosse Pedro Marques, mas entretanto Ursula von der Leyen, e vamos nos habituar a pronunciar isto como um alemão razoável, exigiu que cada país, embora nem todos os países tenham apresentado um homem e uma mulher, mas Portugal fê-lo. Portugal tinha que o fazer. O mesmo governo que altera a lei das cotas em Portugal para ser mais paritário e obedecer aos critérios da ONU sobre paridade, que é 40-60%, não podia depois dizer não quando a Presidente da Comissão quer introduzir a paridade na Comissão Europeia. Portanto, Portugal só podia fazer isso. O que é que eu tenho a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que, na minha opinião, o país está muito bem servido e se eu fosse a Presidente da Comissão Europeia e me apresentassem o currículo do Dr. Pedro Marques, que é uma pessoa inestimável, com certeza, com todo o valor, e o currículo da Doutora Elisa Ferreira, não hesitava a dizer que queria a Doutora Elisa Ferreira e não penso que nem sequer entra aí o critério da paridade, é mesmo pelo currículo dela. A razão por que Costa avança com Elisa Ferreira foi precisamente a necessidade, o perceber que seria uma incoerência da parte dele recusar-se a apresentar uma candidatura de um homem e de uma mulher e respeitar esse pedido de Presidente da Comissão, primeiro porque se o fizesse iria bloquear tudo o que são os seus objetivos e a sua luta e do grupo dos socialistas na Europa. Portanto, ele tinha que colaborar para depois receber a colaboração que quer que também tenham para os seus objetivos e para as estratégias que estão a ser delineadas pelos socialistas. Depois, ele não podia dizer não apresento, porque o outro senhor eu já o escolhi há um ano e portanto tem que ser ele, quer dizer, isso não fazia sentido. Ficou um bocadinho descalço o Pedro Marques nesta história. Pedro Marques fica descalço, mas a vida é assim, não é? Quem vai à guerra daí leva, como dizia um socialista já muito experiente e com muitos anos de experiência política, quando eu levantei precisamente a questão, quando se começou a falar da questão da paridade, ainda nem sabia quem eram os nomes, o nome de candidata à comissária que iria ser apresentado, e eu levantei a questão precisamente, mas então ele tem um compromisso com o Pedro Marques, tem que cumprir o compromisso, e o que a socialista me disse é assim, São José, e o Pedro Marques cumpriu o compromisso que tinha com o PS na campanha eleitoral. Não é? Crueldade. Não houve. Isso tem a ver com o resultado? O resultado há um pouco. Tem a ver com a performance. Não, isto é terrível, o resultado foi bom. Não, mas o resultado é crueldade dos foi bom. socialistas. Tendo em conta a performance, não há gente mais cruel que os socialistas. Tendo em conta a performance, o resultado foi nada mal. Mas referia-se a quê? Isso não era o Referia-se à resultado. performance. Posso acabar? Fala, São José Almeida. Porque ele e muitos socialistas consideram que o resultado das europeias poderia ter sido muito melhor se Pedro Marques não se tivesse revelado tão incapaz de se mediatizar como político. Não é? Mas o homem é assim, E o problema é de quem o escolheu ou dele? Não sei, mas isto agora era só a nível de evidente que, como eu comecei para dizer, para mim Elisa Ferreira é uma excelente escolha e é de certeza uma das melhores escolhas que dentro do que é o universo de pessoas que o PS poderia convidar e propor, não tenho nenhuma dúvida de que Elisa Ferreira irá fazer um bom mandato. Sónia, o que é que tu pensas deste processo? Eu já agora só queria acrescentar uma coisa, não tenho críticas a fazer à escolha ou ao perfil ou ao facto de ser uma mulher, muito pelo contrário, mas o que eu tenho pena é que, como já se percebeu, não fiquemos com a pasta da economia e das finanças, porque acho que a ideia
de Portugal influenciar os destinos da Europa a esse nível era de facto uma coisa muito entusiasmante. E é muito influencias difícil. através do Eurogrupo e do Mário Centeno, mas de facto Claro, a mas isso estratégia era outra, já hoje se fala muito nisso Era e já era. incompatível Mas títulos eu portugueses, eu não é? percebo que fosse incompatível, mas de facto, como projeto, como pequeno país que quer influenciar a Europa, E que isso seria tenho feito pena com que o não tenhamos acordo- cumprido esse isso seria objetivo. feito com o acordo dos socialistas e democratas. Sim, eu Mas sei que as creio, coisas não do correram. que tenho lido e do que tenho ouvido sobre quem vai ser a próxima comissão, não me espanta nada que a pasta da economia e das finanças vá para a França, que é Para a uma França, comissária vai para a também. França, concordo. Vai, porque o perfil da candidata da comissária francesa é muito semelhante ao da Elisa Ferreira. Portugal ficará com uma pasta, penso que importante, que irá gerir E o Primeiro-Ministro aproximou-se ali da França uma um grossa, bocadinho, não? uma grossa fatia de fundos comunitários, fundos estruturais, que é o projeto do Costa desde o início, que é Pronto, isso. resta saber E que eu, se é tanto mesmo quanto essa a pasta que... Tanto quanto eu percebi até agora, terá muito a ver com o que é um objetivo que o Costa tem muito insistido no seu discurso europeu, que é o aprofundamento da coesão, não é? Porque terá a ver com o desenvolvimento de regiões e de Mas regiões de vários já países. estaríamos a dar outro passo, percebes? Sim, Passar seria dos evidente. fundos e do dinheiro que vem Bom, tá para o bem. dinheiro que Para a gestão era outro mesmo, passo, era sem outra dúvida. ambição. Mas eu Sem percebo dúvida. que Pronto, mas- há argumentos Só queria para isso. acrescentar Luciano Alvarez. que o facto de ter sido diretora por um dia no público, no aniversário, também Também faz terá parte do currículo. enriquecido de tal forma o currículo que contribuiu para o cargo. Vai ter Foi uma para o cargo. premonição do nosso Manuel Uma Carvalho. grande premonição, sem dúvida nenhuma, e que ninguém estava à espera. Não, e Reconhecemos, depois a Elisa reconheçamos. Ferreira tem uma coisa muito engraçada. Eu acompanho a Elisa Ferreira desde que ela foi ministra. Lembro-me dela a entrar ou no primeiro orçamento, ou mesmo na discussão do programa do governo, do primeiro governo Guterres, ela a entrar no Parlamento, pois já uma mulher ministra na altura não era muito hábito, não é? Era raro. Ela a entrar acompanhada dos seus assessores com uma perna partida. E com o pé engessado e toda a cochear e bengalas e tudo aquilo foi muito engraçado. E quando era ministra, Elisa Ferreira demonstrou logo que ela não é de levar para casa, ela não é de comer e calar. Ela não é uma pessoa correta, é uma Aliás, pessoa que faz correu o Sócrates ponderada. com uma rapidez. Pronto, e é isso. Como é a rapidez, que era como secretário de ministra do Estado Ambiente, dele. teve o secretário de Estado, que depois veio-se a saber mais tarde que havia houve aquelas alegações aqueles concursos meios com sacos azuis para as coisas do lixo Ela afastou imediatamente. Pronto. E ela foi lapidar nisso, quer dizer, não. Ou seja, ela é uma pessoa com uma grande frontalidade, uma grande segurança, pá, e não hesita, não tem medo, mas também não é uma pessoa que lança muito fogo de artifício, não é? Nisso é uma pessoa discreta, E acham, mas firme. Ana, por exemplo, tu achas que podemos tirar alguma coisa boa daí ou é só prestígio? Que o país pode ganhar alguma coisa com isso? Ou que... Eu acho que o país pode ganhar alguma coisa com isso, porque a Elisa tem, além de todos estes predicados, ela tem um profundo conhecimento das instituições europeias, das pessoas, esteve lá há muitos anos, é uma verdadeira política e tem uma capacidade, ela conhece e fala de igual, como se costuma dizer, com toda aquela gente. Não conhece-os de há anos, é uma coisa de há muito tempo. Ela teve 12 anos como eurodeputada Exatamente, e com um papel importante, a reforma do euro, importantíssimo. estamos a falar de coisas e eu acho que Pedro Marques teria muito mais dificuldade, não estou a falar de características de não ter jeito para campanhas eleitorais, que claramente não tem nenhumas, mas nem sequer tem esse currículo prévio que dá muito jeito na Europa. Também é 20 anos mais novo, não é? Há de fazê-lo, há de fazer-se, claro. há de chegar lá. Mas a Elisa traz para Portugal o seu conhecimento, acho que nos vai permitir ter uma comissão, uma representante na comissão de uma enorme... O seu conhecimento dos mecanismos europeus dentro, que não teríamos, penso eu, com Pedro Marques, sem dúvida Pois, nenhuma. nesse aspecto Acho- são totalmente diferentes, de facto.
São. E em campanha também seriam, porque olha que eu estive a ver fotos agora, quando precisava de escolher fotos para os artigos, de campanhas em que ela participou, e ela era muito engraçada. Ela acho que era muito popular mesmo no Porto. Ela perdeu a Câmara, sim senhor. Muitos abraços. Mas que ela era Perdeu considerada para uma o máquina de fazer Rui Rio. campanha mesmo. Porque gosta de falar com as pessoas, aquela... Anda de bicicleta, olha, tudo, parece a fazer. É tão engraçado. Bem, vamos para o último tema, que é a rentrée. Estamos em campanha eleitoral. O Primeiro-Ministro, aliás, o Secretário-Geral do PS, ou foi o Primeiro-Ministro, estou aqui um bocado baralhada, andou pela Estrada Nacional 2, a ver na Estrada Nacional 2 e a fazer uma campanha pelo interior. Esse filho não querido do regime. O interior, estou a falar do interior, não do... E entretanto assistimos, nomeadamente, entre duas entrevistas que António Costa deu, tanto ao Expresso como à TVI, assistimos a coisas engraçadas, para já esta guerra Duas do Bloco. também da Assunção Cristas. Sem dúvida, mas estava, eu se calhar ia-me Mas já a dirigir... Catarina Martins ia dirigir-me a uma coisa que me parece muito divertida, que é esta guerra Bloco-PS, este nível de clima de boxe, que se calhar era esperado, se calhar era mais do que esperado. Eu não esperava que fosse a este nível, que Costa dissesse que o Bloco era um partido e andasse com o PCP ao colo, que não dá jeito nenhum ao PCP na minha opinião, não sei o que é que lhe passou pela cabeça. Mas depois o Jerónimo de Sousa também veio elogiar o Primeiro-Ministro, a seguir esse elogio de Costa ao PCP. Sem dúvida. Mas eu não me parece o que é que o PCP ganha com isso. Mas pronto, isso sou eu a dizer. E temos agora também, Catarina Martins já diz que o Bloco também é o partido das contas certas. Estamos a viver um momento fantástico. Luciano, o que é que se te oferece dizer com Oferece-me antecedentes? dizer que vamos ter baixa de impostos a seguir às eleições, que é o que todos... Nesse está Isso tudo aí de acordo, não é? Está tudo de acordo. Portanto, portugueses, vamos ter baixa de impostos a seguir às eleições. Estão todos cansados, todos prometem baixar os impostos, vamos a ver a seguir às eleições. E estamos em campanha eleitoral e o que a Costa andou a fazer foi estar em campanha eleitoral com esse passeio foi um passeio pela Nacional 2, não é? Assim que se chama. Estrada Nacional 2. Lá para o interior, viu muita bicharada, ainda comprou um casaco para o inverno de caminho, foi com a mulher, Fernanda Tadeu, que também andou na passeata, correu muito bem. E, portanto, o Rio reapareceu e a Assunção Cristas também, que teve quase um mês fora, e portanto o Costa aproveitou, como estava toda a gente fora, foi passear para a Nacional 2 e correu muito bem. E os outros voltaram. Isto parece Os estar outros tudo a voltaram. correr um bocado bem a António Costa. Aliás, ele que pediu maioria absoluta nas eleições de 2015 e teve aquele resultado desastroso, apesar de ter conseguido virar o bico ao prego, não é? Mas agora diz que os portugueses não gostam da maioria absoluta. Portanto, parece-me que ele está a ter uma estratégia que, do ponto de vista dele, E depois é temos o bastante PAN, que interessante. também tem sido muito falado. O PAN agora é ótimo, é o grande partido. Falado. É o grande Não, partido. para o Bloco de Esquerda não. Quando a Catarina Martins na entrevista à TVI já veio dizer que aquilo não é carne nem é peixe e que é muito estranho haver alguma coisa que não é de esquerda nem de direita e que estranha muito aquilo e tal. Porque isto Porque isto também pode pode ir para o fazer um eleitorado. bocadinho de moça Ao Bloco. ao bloco. Não é? O que é que tu achas, Sónia, desta espécie de rentrée? Olha, eu depois queria chamar a atenção para uma coisa que se está a tornar um bocadinho evidente, mas só sobre isso do Bloco e do PS. Parece-me que o facto do PS escolher o Bloco como o alvo a bater tem a ver com o facto do Bloco ser o partido que cresce nos últimos anos, ao contrário do PC, não é? O PC está mais ou menos estabilizado no seu núcleo de eleitores, não tem crescido muito. Portanto, não é com ele claramente que o Primeiro-Ministro está preocupado. É com o Bloco, nota-se. E por isso esses ataques e por isso essa tentativa de distinguir tanto os dois partidos de parte a parte, não é? Porque o Bloco também faz esse papel, porque também tem de mostrar que é diferente do PS. Mas queria chamar a atenção para uma coisa que nestas eleições começa a ser evidente e provavelmente vai ser muito diferente relativamente a outras. É que o marketing está fortíssimo. As ações de marketing, já não estou a falar de campanha nem de propaganda, estou a falar de marketing político. Nós tivemos três assim de cabeça nos últimos dias que são evidentes. Um deles é a Estrada Nacional 2, não é? É muito marketing.
E é uma bela ideia em termos políticos, em termos de campanha é uma bela ideia. É construído do ponto de vista do marketing político. Outra é aquela questão da iniciativa liberal ter entregue listas que tinham mais mulheres do que homens e, portanto, o tribunal rejeitou-as e eles vão ter de substituir as mulheres por homens. Tudo isto é muito bonito, mas de certeza que eles sabem isso desde a hora zero, não é? Eles fizeram isso com a título de provocação. Exato, é marketing. E os cartazes deles também são muito marketing. Muito. marketing. É pescar o olho mesmo querem aparecer. E o outro foi a história do Pedro Santana Lopes ter invadido a ERC. Não nos podemos esquecer que o Pedro Santana Lopes... Mas isso é ele queria aparecer, a maior das loucuras. Mas ele queria aparecer e apareceu, de facto. Garantiu notícias nesse dia. E nesse dia foi falado em todo lado. Portanto, nós jornalistas vamos estar a ser namorados de todos os lados, já deu para ver. Mas enquanto a Estado Nacional 2, vá lá, é um clássico, estamos a falar de classicismo. Mas reinventado. É um Mas em termos políticos, eu há bocado estava a brincar, mas em termos políticos é uma bela ideia. É aí eu estou, exatamente, mas estou a dizer que é uma boa ação de marketing. É uma boa ação de marketing do ponto de vista do PS. Agora invadir a ERC, estamos a ficar malucos. quer dizer, entre os meninos ao mar nem tanta terra, não é? O que é que deu? Eu acho que Pedro Santana Lopes está a viver um período difícil. Como ele próprio disse, sinto-se outra vez na faculdade. Não parece. É ótimo quando uma pessoa chega aos 60 anos e depois sente-se outra vez com 20, claro. Mas Nossa Senhora. Eu lembro que o Vasco Polido Valente, aqui há umas semanas, escrevia no seu diário ao sábado no Público que Pedro Santana Lopes não terá ainda percebido que o facto de ter saído do PSD o faz perder interesse para os jornalistas, porque pronto, ele passa a ter um pequeno partido, não é? Como é óbvio. É um ex-primeiro-ministro, mas tem um pequeno partido. Sabes que eu acho que ele, de facto, isso nunca lhe deve ter passado pela cabeça. Nunca lhe deve ter passado... O Polito Valente achava que ele ainda nunca tinha percebido isso. Pois, exatamente. Quando ele faz o partido, nunca se percebe bem... Mas isto é tão Santana. Pensar que vai ele atribuiu um valor a si próprio independentemente do PSD. Exatamente. E provavelmente estava a contar que esse valor fosse mais elevado em termos eleitorais e não se... Até ver... Não se justificou. O resultado das europeias deve ter sido muito duro para ele. Ele não devia esperar nada aquele resultado. Esperava muito mais. Eu acho que ele esperava eleger o... E ele agora vai tentar eleger, não é? E era um bom candidato, o Paulo Sanda. Era. Em Lisboa vai ser mais fácil eleger ainda do que foi há 4 anos. Que eu vejo... Porque não, tens mais um deputado a ser eleito por Lisboa, portanto diminui-te o número de percentagem de votos que cada partido tem que ter para eleger. Eu não apostava contigo um jantar num restaurante caro. Não faço apostas sobre estas coisas, mas eu admito que haja mais partidos no próximo Parlamento que há neste, e que além do crescimento que parece evidente que o PAN vai ter, que algum outro pequeno partido possa eleger o Aliança, o Livre, não sei quem, a Iniciativa Liberal, não faço ideia, não é? Mas que agora passam a ser 48 deputados em Lisboa, não são 47, são 48, portanto é ainda mais fácil. Pronto. E portanto pode até conseguir eleger agora o Dr. Santana Lopes, não sei quem. E o Dr. Rui Rio, no meio disto tudo, que entretanto lá acabaram as férias na Praia do Cabedelo, Viana do Castelo, e regressou. O que é que estás a achar disto, Sónia? Achas que... O Dr. Rui Rio voltou em força, mas foi no Twitter. Esse é um clássico. Mas muito, muito em força, não é? Não, praticamente já não comunica com os jornalistas, comunica tudo o que tem para comunicar a partir do Twitter, através do Twitter, como se matasse o mensageiro. Eu, em relação a essa estratégia, nem me quero pronunciar, porque acho que é mesmo própria de quem... Quer dizer, de quem não conta com... Não conta que possa haver interpretação dos factos, não conta que... Quer dizer... Enfim, está-nos a dispensar, dispensou-nos, ainda amanhã vai para a festa do Pontal, em Monchique, e tem uma reunião antes da festa, mas é com os jornalistas locais, não é com os jornalistas, é com os jornalistas locais da região,
Portanto, são opções. E vai jogar à bola. O doutor Vai Rui jogar não à gosta nada bola, de circos, vai outra vez jogar à bola. E plantar um medronheiro. O Rui Rio tem um ódio verdadeiro Plantar um à imprensa medronheiro é uma boa livre. ideia. É incrível. O Rui Rio, eu costumo dizer é uma brincadeira, é uma anedota. Enfim, que o Rui Rio, se fosse por ele, reinstituía a censura e acabava com o Estado, com a separação de poderes. Tal é o ódio que ele também põe a qualquer ação do Ministério Público. Eu não estou a dizer que o Ministério Público não deva ser criticável como qualquer órgão, mas o Rui Rio há anos que ele tem este tipo de pensamento. É um pensamento, há ali uns lives antidemocráticos, confesso que... Não, de facto, o respeito pelos jornalistas é nulo e percebe-se bem. Agora, ele voltou em força no Twitter. O que ele não pode esquecer é que o Twitter não é a sociedade portuguesa. O que está no Twitter, Exatamente. a sociedade que está no Twitter é uma Tocaste elite. Tocaste no ponto certo. Podem-se E encontrar uma pequena elite. Uma pequena elite se pode encontrar ali num armazém qualquer de Lisboa, Portanto, ele do se Porto... a campanha dele é para o Twitter, eu tenho muito medo do resultado que o PST pode vir a ter. Concordam? Eu também concordo com isto. Se as perspectivas já são dramáticas... Eu estou dedicada a citar pessoas. Cito o Bartum, creio que foi de ontem, em que o Luís Afonso punha um empregado, punha um cliente do bar, lembrar a proposta do Dr. Rui Rio de que quer reduzir o número de deputados, uma proposta que é tradicional do PSD há 40 anos, mas pronto, não tem nenhuma novidade, mas que voltou com essa proposta. E depois acabavam a concluir, o barman acabava a concluir que ele vai de facto concretizar-se, que provavelmente, isso até já nestas eleições de 6 de outubro, vai começar por reduzir o número de deputados do PSD e portanto vai contribuir para a redução do número de deputados. E com o bar turno de Luís Afonso acabamos este Poder Público desta semana. Voltamos para a semana. Obrigada por estar aí. Deus. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.